Olá, pessoal. Vamos começar mais um trabalhinho nosso, né? Fazer o término desse trabalho aqui, tá? Eu vou estar pintando as folhas, porque a rosa a gente já fez pela live, então a gente vai começar fazendo as folhas, tá? Depois eu vou estar disponibilizando para vocês esse vídeo, o link do nosso canal, para vocês estarem acompanhando, tá? O material que a gente usa, pincel da Condor 421, série 421, tá? Eu uso o 10 e o 6 nesse trabalho. Vou usar o Pituá, o 462, tá ok? Que é o pincel que a gente usa para fazer sombra, né? E eu uso para colocar o diluente, né? Passar o diluente na peça que a gente tá pintando. Fica mais fácil pra mim do que tá usando o pincel, tá? Nós usamos o diluente, a mistura diluente com aquarela silk, tá? Eu reservo tudo num potinho, ó, misturo um por um, tá? Faço essa mistura e depois eu vou colocando as necessidades, conforme for necessário, eu vou colocando dentro desse vidrinho mesmo, tá? Que eu reservo ele, tá ok? Então, a gente vai começar, a gente sempre usa bastante diluente, tá? Vou começar fazendo as folhas. Para as folhas, eu vou usar branco, caqui, jatobá, verde oliva, tá? E o sépia, pra tá escurecendo, tá? Tem outras misturas também que você pode estar usando. Do jatobá, você pode estar usando o marrom café, tá? Você pode estar substituindo aí. A gente vai começar, ó, passeio diluente, tá? As aulas do YouTube é a mesma coisa, mesma explicação das lives, tá? Que a gente tem postado no Facebook, tem feito no Facebook, tá ok? O segmento é o mesmo. Então, a gente vem com o branco, tá? Eu passei o diluente, tô vindo com o branco, ok? Passo o branco aqui sem medo, tá? Agora, eu pego um pouquinho do jatobá, vou dar uma queimadinha nessas folhas. Sempre passo agora de fora para dentro, tá? Não esquecendo dos movimentos que a gente precisa dar nas folhas, tá ok? Vamos dar esse movimento nas folhas. Você pode ir intercalando as cores, tá? Não precisa seguir exatamente a colocação dessas cores. Você pode estar vindo primeiro com o caqui, depois com o jatobá. A única coisa que a gente fala é para você estar colocando o escuro aqui embaixo, tá ok? Olha, tô vindo com o caqui agora. Posso vir com ele até o fim, porque depois ele vai receber o escuro, tá? Sempre mesclando as cores. Da mesma forma, a gente faz o outro lado. Sempre pega a tinta com a pontinha do pincel para fazer a lateral, tá? Eu vim com o jatobá, agora eu vou colocar um pouquinho do verde oliva, tá? Eu não vou colocar o caqui deste lado, eu vou colocar o verde oliva. São sequências de cores que dá para você brincar, usar sua criatividade, tá? Para fazer esse trabalho. Olha. Não esquece dos movimentos, tá? Que é muito importante, a gente tem falado isso sempre. É muito importante o movimento tanto das folhas quanto das rosas, das pétalas da rosa, tá? Vamos escurecer um pouquinho deste lado aqui, ó.
Você vê que eu coloquei sempre no risco, tá? Não esquece dos movimentos, ok? Agora, a gente vai colocar as cores escuras, tá? Que é o sépia. Nós vamos estar usando o sépia aqui, a gente já vem fazendo a nervurinha, olha. Fazendo divisão da onde vai a luz, aonde vai a sombra, tá? Olha. Sempre com movimento, tá? Não esqueçam dos movimentos, ok? Pra a pintura, ela não ficar parada, não ficar estacionada, tá? Vamos colocar agora um pouco de luz aqui, ó. Um pouquinho de luz. E vamos fazer a nervurinha do nosso trabalho, tá? Eu posso fazer com esse pincel mesmo, tá? Ou eu posso vir com um filete, tá? Com o pincelzinho filete. E fazer com o filete. Ok? Assim que a nossa pintura estiver seca, como esta daqui, né? Que a gente já fez, a gente pode vir com um pouquinho mais de branco, acentuar o branco, tá? Definir mais a luz dela, olha. Tá? Eu posso definir essa luz um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais de claridade nela, acentuar um pouquinho mais. Se chama luz seca, né? Você pode estar usando esse pincel, como você pode estar usando o amarelo. Para luz seca, é recomendado mais o amarelo, né? Tá ok? Você pode ir acentuando as luzes dela, tá? A gente vai fazer mais um pouco de folha, tá? Para estar orientando vocês mais um pouquinho, tá? Meninas, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, tá? Deixar um joinha aí pra gente. E ativa o sininho também para receber as nossas notificações, tá? Olha, nós passamos bastante diluente para facilitar o nosso trabalho. Vamos vir com o branco, da mesma forma. Você pode ver que a colocação das cores, a gente vem no segmento, o segmento normal, tá? Das cores. Mas a gente não precisa estar colocando em sequência como a gente fez essa, tá? Essa daqui eu vou começar um pouquinho com o caque, tá? Se eu vou vir com o caque, veja bem que eu comecei lá de fora pra dentro. Vocês que estavam me acompanhando nas lives do Face, sabe que eu gosto de fazer primeiro a pintura principal, tá? Pra depois fazer o fundo, ok? Olha, esse lado eu vim inteirinho com o caque, tá? Eu venho com o jatobá deste lado de cá. Olha os movimentos, né, que a gente faz. A gente coloca na risca aqui primeiro fora, tá? Nessa marcação de fora primeiro, tá? No risco e vai puxando. Não esquecendo, gente, dos movimentos. Nossa pintura, ela não pode ficar parada, tá? E a gente tem que seguir o formato da folha. Eu não posso fazer ele num movimento reto, porque a folha, ela é meio arredondada, né? Senão ela fica aquela folha comprida, aquela folha bicuda. A gente não pode deixar assim.
Então, tem sempre que vir com o movimento, tá? Olha, eu já venho com o escuro, tá? Eu venho fazendo nervurinha aqui, ó, e passando o sépia, ok? Vem com o sépia. Esse trabalho a gente começou fazendo a live no Facebook, tá? As rosas estão lá para vocês estarem acompanhando. Quem quiser dar uma olhadinha lá para estar acompanhando como foi feito as rosas, tá? A página é Ateliê Flávia Talento. Dá uma olhadinha lá, vocês conseguem acompanhar legal, tá? Olha, nós fizemos o escuro dela já, vamos vir com colocando um pouquinho aí de luz aí. Olha o movimento, tá? O movimento dessa folha, que ele tá sendo feito. Vamos colocar a nervurinha. Uma e leve. Gente, se não tiver, se sentem seguros de fazer com esse pincel, usa o filetinho, dá pra fazer com o filetinho, tá? Usa o filetinho pra tá fazendo a nervurinha, tá? Pouquinha tinta. Ok? Daí uma folha pronta já. Mais uma folha, tá? Nós vamos fazer, aproveitar já aqui, ó. Quero fazer esse galinho. Esse risco também já foi disponibilizado na página, tá? Quem quiser ir na página adquirir esse risco, vai lá que já tá prontinho. Ele tá em duas versões agora, né? Tá nessa cor e o risco original, a pintura original, ela é lilás e magenta. Um trabalho fácil para fazer, requer só a atenção do que você tá fazendo, como todos os outros, né? Mas bem prático. E fica uma pintura linda. Né? Fazendo com calma, com dedicação, fica uma pintura muito bonita, tá? Eu não gosto realmente de fazer o fundo primeiro, porque assim eu tenho mais liberdade de estar trabalhando aí com... Se eu quiser aumentar a folha ou diminuir, eu tenho uma liberdade maior, tá? Já fiz o cabinho aqui, ó. Colocamos um pouquinho de luz e já tá pronto, tá? Vamos fazer mais essas 3 folhas aqui, pra gente deixar esse lado pronto e depois a gente parte pra aquela lá de lá, tá? Não vou fazer todas as folhas pra não ficar um vídeo cansativo, porque vocês sabem como fazer essas folhas. Já tenho mais ou menos a noção de como trabalhar nelas, né? Nós vamos fazer mais essas daqui, tá? E as outras a gente faz pela live, ok? Porque eu quero fazer o acabamento também. Mesmo sistema, tá? O diluente. Passa o diluente, passa bem o diluente, para você ter uma facilidade para você trabalhar, tá? Se você deixa muito seco, é melhor você trabalhar com pincel amarelo, que ele é mais durinho. Eu gosto de trabalhar com esse, porque eu uso bastante diluente. Facilita a colocação da tinta, tá? Eu acho que é bem interessante. Se você quiser tentar em casa fazer com diluente,
Observe que eu não faço a folha aqui assim, bem no risquinho, ela é bem desenhadinha, porque ela tem aquele serrotinho, né? Ela tem aquela serrinha aqui, ó, do ladinho. Então, a gente não vem e desenha a folha para poder pintar, tá? A gente sempre faz um serrotinho do lado, na lateral dela, né? Pra ela não ficar tão desenhadinha. Depois a gente vem trabalhando com ela. Vamos colocar um pouquinho do caque, nós viemos com o jatobá, ó. Quero colocar um pouco do caque. Eu vou colocar em cima do jatobá, mas eu não vou cobrir ele, tá? A gente vai colocando a tinta, mas a gente tem que tomar cuidado para não cobrir a primeira tinta, tá? A tinta anterior, ok? Limpa o pincelzinho aí, ó, e começa os movimentos. Começa a unir as tintas, tá? Fazer a junção das tintas. Vamos colocar o verde oliva. Sempre as cores escuras a gente coloca aqui embaixo, porque essa pétala aqui de cima da rosa, ela tá fazendo sombra, tá? Geralmente, as folhas, a parte de baixo das folhas, elas são um pouquinho mais escuras. Gosto muito de pintar a folha dessa forma, porque é uma folha mais rápida e ela dá uma delicadeza, ela é delicada, né? Mas tem vários formatos de folhas que a gente vai estar aprendendo aí com o tempo, ok? Olha, um pouquinho de verde oliva desse lado aqui também, para poder receber o escuro, tá? Eu gosto sempre de preparar pra gente estar recebendo a cor mais escura. Então, eu gosto sempre de colocar uma base. Olha, vamos colocar o sépia agora, vai receber a cor mais escuras agora, tá? Ele um pouquinho deste lado. Vamos colocar ele mais um pouquinho deste lado. Vem com a nervurinha. Olha, já fez a nervurinha. Vamos estar passando ele agora aqui. Puxar ele um pouquinho. Coloca uma leveza aí na sua mão. Ai, mas minha mão é pesada. Falta de prática, tá, gente? Porque a mão da gente, ela fica leve, ela começa a obedecer, né? Ela começa a obedecer o pincel, na verdade, né? Você vai colocando a mão bem leve aí, com o tempo, mas questão de prática, tá? Olha, a gente vai colocar a luz agora. Um pouquinho de luz desse lado. Não esquece dos movimentos. E nós vamos colocar desse outro lado aqui, um pouquinho de luz aqui. Eu quero que minha folha fique redondinha, eu não quero que ela fique comprida, né? Então, ela tem que ter o movimento do formato da folha, tá? Ela precisa do movimento do formato da folha. Assim que ela secar, eu venho com um pouco mais de luz, tá? Venho retocando as luzes dela, ok? Nós fizemos escolher essa cor desse trabalho devido ao barrado, tá? O nosso barrado, ok? Você pode pintar ela da cor que você quiser, tá? Combinando aí as cores. Lembrando que o risco original que está na nossa página, ele é lilás,
e magenta, tá? Ele é feito num barrado, com o tecido num barrado de crochê. Então, eu optei por aquelas cores, para acompanhar o barrado. Na nossa página tem bastante explicações, vocês podem estar dando uma olhadinha lá. Tem bastante coisa interessante, bastante aula explicando também as rosas. E aqui no nosso canal a gente vai ter bastante coisa também, nesse sentido, tá? Mas não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativa aí o sininho e deixa o like, tá? Pra gente poder ter o crescimento do canal também e ele expandir e alcançar bastante pessoas, tá? Olha, o mesmo sistema, tá? É a mesma coisa, não tem diferença alguma. A gente só pode aí tá mudando, intercalando as cores, tá? Brincando um pouco com as cores, qual vai primeiro, qual a gente pode estar colocando depois, tá? Olha, eu tô vindo com o caque agora, nessa parte aqui, tá vendo que eu não desenhei, eu dei umas batidinhas ali, eu puxei a tinta, tá? Sempre com alguns movimentos aí pra gente não deixar aquela tinta parada, tá? Deixar a pétala sem o movimento que ela tem que ter, tá? Eu vou vir com o jatobá até o finalzinho aqui, depois eu venho com o escuro. Você pode fazer, começar a fazer a mescla das folhas também, dependendo do seu trabalho, tá? Se você colocar aqui na rosa uma cor, fazer uma rosa cor-de-rosa, você pode estar mesclando suas folhas com cor-de-rosa também, ok? Olha. Aqui no nosso canal a gente vai ter bastante explicações, tá? A gente vai tirar dúvidas, ok? Quero vir com um pouquinho de verde oliva. Essas folhas são bem práticas, tá? Como eu já havia dito, para você tá fazendo o seu trabalho. Uma folha que eu gosto muito de fazer, ela é bem rápida, né? Usamos várias cores, mas ela não é tão detalhista quanto algumas outras que a gente tem encontrado, tá? Que a gente tem feito. Eu falo que essa folha aqui é a folha mais básica que tem, ok? Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, pra separar um pouco dessa outra folha, ó. Tá? Pouquinha coisa de luz aqui na lateral dela, ó, pra ela dar uma separadinha, tá? Coisa mínima. Vamos escurecer ela agora com o sépia, da mesma forma que fizemos as outras. Aqui no pezinho, ó, bem aqui no finalzinho, eu gosto de estar escurecendo bem, por causa da sombra, a sombra que a rosa está fazendo na folha, tá? Vamos estar dando bastante explicações de rosas, de movimento de folhas,
tá? Tudo isso você vai encontrar no nosso canal, tá? Você vê que esta folha também está sobre esta daqui, tá? A gente vai colocar um pouquinho de luz lá também, tá? Vou colocar um pouquinho de luz nessa lateral aqui também, olha. Pouquinha coisa, tá? Só para ter um pouquinho de definição. Vamos vir com mais um pouquinho de branco aqui. Não esquece dos movimentos, tá? E vamos colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Sempre faz a diferença. Como eu falei, depois a gente vem acentuando o branco, assim que a pintura tiver um pouquinho mais seca, a gente consegue acentuar mais este branco. Já vem com as nervurinhas dela. Tá? Olha. Ok? E ela já tá pronta, tá? Só esperar secar e acentuar o branco. Vamos fazer mais esta. Vamos colocar o branco. E que as folhas a gente intercalando, né? As cores, brincando com as cores, ela vai entrando em harmonia, né? Ok? Eu quero vir com o jatobá agora. O pincel, ele ajuda a fazer os movimentos que a gente precisa, tá? Ele ajuda sempre a fazer esses movimentos, por ele ser molinho. E outra coisa, gente, eu não corto o pincel, ele já vem assim, tá? Ele não tem preparo nenhum, depois ele não é lixado, não é cortado as cerdas dele, tá? Ele já vem assim. Olha. Aqui eu passei o caque, tá? Eu vim inteiro com o jatobá, passei o branco, vim com o jatobá. Passei o caque lá do ladinho. E eu tô vindo agora com o verde oliva, só nessa lateral aqui, ó. Tá? Tô com o verde oliva só aqui, tá bom? Ok? Tá? Ela, agora a gente vai trabalhar com ela. Olha que eu tô mesclando e misturando todas as cores, tá? Venho com o escuro, que é o sépia, tá? Olha.
Pode observar que a gente consegue ver todas as cores da nossa folha, tá? Eu não escondo nada, não deixo cobrir as outras cores de jeito nenhum. Eu preciso dessa harmonia de cores, tá? Então, a gente consegue ver todas as tonalidades de cores que tem na folha. Vamos acentuar aí com o branco. Você pode observar que ele não fica tão branco em cima das cores, tá? Ele não vai ficar tão branco. Depois, sim, a gente vem colocando aí a luz seca, tá? Ok? As nervurinhas agora. Pronto. Essa daqui já ficou prontinha também, tá? Quando a gente termina de fazer as folhas, o que eu gosto de fazer? Dar um detalhe em volta, tá? Eu vou terminar esta daqui pra gente fazer o acabamento dessas folhas que ficaram aqui em cima, que já estão prontas, ok? Essa é bem grandona, tá? Então, eu vou fazer ela pra vocês, pra terminar essa parte daqui. Bastante diluente. Não esquece de estar colocando seu diluente, porque facilita muito, principalmente o trabalho com este pincel, tá? Principalmente o trabalho com este pincel. Você colocando o diluente, ele vai facilitar os movimentos do pincel. As pinceladas que você dá, você vai ver que ela corre bem, ela entra, o movimento dela é bem mais suave, tá? Olha, viemos com o branco. Nós vamos fazer uma folha bem charmosa aqui, tá?